Olá, aluno do nono ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos continuidade ao PET terceiro bimestre de língua portuguesa. Estou aqui na página 16, semana 5. Coloque em destaque no seu material impresso ou no seu caderno o tema de nossa aula, que é sintaxe de concordância. Vamos na leitura inicial. Prezado ou prezada estudante, nesta semana, a partir da análise de um anúncio publicitário, você irá abordar aspectos relacionados à concordância nominal e concordância verbal. Boa semana de estudo! Breve apresentação. Copie este quadro e também faça anotações a partir da minha explicação. Concordância é um princípio linguístico que orienta a combinação das palavras na frase. Na língua portuguesa, há dois tipos de concordância, nominal e verbal. Concordância nominal é a concordância em gênero, que quer dizer feminino masculino, número, que seria singular e plural, e entre o substantivo e seus determinantes, como o adjetivo, o pronome adjetivo, o artigo, o numeral e o particípio. Concordância verbal é a concordância do verbo com o seu sujeito. Em número, então nós vamos lembrar de singular e plural, e pessoa, que é eu, tu, ele, nós, vós e eles. Vamos analisar alguns exemplos? Temos inicialmente aqui o exemplo de concordância nominal. Aqueles dois meninos estudiosos leram livros antigos. Então, nós vamos perceber aqui que nós temos o substantivo meninos, que está no masculino e no plural. Por essa razão, o pronome aqueles está no masculino e seguindo essa ideia do plural. A mesma coisa acontece com o numeral 2. Na sequência, temos também o adjetivo estudiosos, que tem relação com o substantivo meninos. Agora, quando nós falamos de antigos, nós temos o adjetivo, e esse adjetivo combina com o substantivo livros, que também está no masculino e está no plural. Agora, se tivéssemos meninas, nós iríamos ler aquelas duas meninas estudiosas. Então, nós teríamos essa mudança de gênero e número. Agora, o que é concordância verbal? Vamos ver o exemplo. O garoto era esperto. Nós temos aqui o verbo era. E perguntamos, quem era esperto? O garoto, que é o sujeito. Vamos entender que temos aqui o uso do singular. E por essa razão, o verbo também vai seguir essa ideia de singular. Vamos analisar ainda que o garoto pode ser substituído por ele, estando então na terceira pessoa. E por essa razão, nós temos o verbo conjugado na terceira pessoa do singular, como já lhe expliquei em relação à questão do número. Agora, as garotas eram espertas. Nesse caso, houve uma mudança. Percebemos que o verbo está no plural. Por quê? Porque nós temos aqui o sujeito, garotas, também no plural. Então, há essa concordância, ok? Vamos notar aqui ainda que nós temos uma concordância nominal, não é mesmo? Por quê? Porque nós estamos falando que as garotas são espertas. Então, espertas está combinando aqui com
garotas, que é o substantivo. Voltando no material, nós temos o Para Saber Mais. E o site é o Mundo Educação. Vamos acessar? Temos aqui também a ideia de concordância verbal e concordância nominal. E algumas regras de muita importância. Vale a pena você acessar e também fazer anotações, tá? Então, tem várias questões aqui que vão também lhe ajudar nas atividades que você fará, tá? Durante esta semana. Atividades. O anúncio publicitário é um gênero textual argumentativo que tem como finalidade despertar no leitor o desejo de adquirir algo, seja um produto ou uma ideia, ou aderir a uma causa. A seguir, você vai analisar um anúncio publicitário para apreender alguns aspectos da sintaxe de concordância. Sujeira e água não combinam. Um terço da poluição do rio Tietê, em São Paulo, tem origem no lixo jogado nas ruas. Nós podemos mudar essa situação. O primeiro passo é depositar o lixo no lugar certo. Após essa leitura, nós temos a atividade 1. O anúncio acima faz parte de uma campanha publicitária em defesa do meio ambiente. Nesse sentido, a linguagem verbal, que é a parte escrita, combina-se às imagens, reforçando um apelo à população. O texto do anúncio refere-se em especial a que situação? Nós vamos entender que é sobre a poluição. No caso, cita o rio Tietê, mas nós podemos falar como um todo. Hoje em dia as pessoas elas não se preocupam com o dia de amanhã. Elas não se preocupam com a questão da água, que, como você já deve ter visto na TV, está em falta em algumas regiões. Atividade 2. Releia este trecho. Nós podemos mudar essa situação. O primeiro passo é depositar o lixo no lugar certo. Letra A. Quem seria o nós a quem o anunciante se dirige? Nesse caso, as pessoas em geral, inclusive quem fez este anúncio. Letra B. Por que os adjetivos primeiro e certo estão no masculino singular? Vamos pensar aqui que temos a palavra primeiro aqui, combinando com uma marcação aqui, não é mesmo? Será que é passo? Ou será lugar? Vamos pensar. Vamos pensar também que o certo que temos aqui no final, também aí precisamos verificar essa questão. Letra C. Na segunda frase desse trecho, há 3 ocorrências do artigo definido o passo, o lixo. E no lixo, no caso, o no, nós temos o em mais o, que é da origem aí ao no. Lugar certo. Por que foi empregado o artigo masculino singular definido nos 3 casos? Vamos perceber o substantivo, não é mesmo? Então, nós temos passo e lixo nas 2 ocorrências. Então, é só responder que é por essa razão. Letra D. Na primeira frase, por que foi empregado o pronome demonstrativo essa no feminino e no singular? Vamos voltar aqui no texto. Nós temos, nós podemos mudar
essa situação. No caso, combina com mudar ou com situação? Fácil, não é mesmo? Atividade 3. Leia estas frases, observando os termos destacados. Nesse caso, o que está em negrito. O que está em azul é parte da explicação que eu farei. 1/3 da poluição do Rio tem origem no lixo jogado nas ruas. 2/3 da poluição do Rio tem origem no lixo jogado nas ruas. A 1/3 parte da poluição do Rio tem origem no lixo jogado nas ruas. Porque o numeral fracionário terço passou a terços na segunda frase e a terça na terceira? Vamos pensar aqui. Na segunda frase, terços está se relacionando, quer dizer, tem uma relação com o numeral 2, que está aí no singular ou no plural? Vamos agora perceber na terceira frase. No caso, nós temos parte, que é uma palavra que está no feminino. Então, por essa razão, nós também vamos entender que há uma combinação, não é mesmo? Atividade 4. Releia estas frases do anúncio. 1/3 da poluição do Rio tem origem no lixo jogado nas ruas. E sujeira e água não combinam. Explique por que o verbo ter está conjugado na terceira pessoa do singular e o verbo combinar está conjugado na terceira pessoa do plural. No caso, nós temos aqui a ideia de concordância verbal. Vamos observar então o sujeito. No caso, o que tem origem no lixo jogado nas ruas? 1/3 da poluição. Então, nesse caso, nós temos um sujeito que está no singular. No caso, nós temos aqui a segunda frase. Sujeira e água não combinam. O que não combinam? Sujeira e água. Nós temos 2 núcleos, quer dizer, nós temos um sujeito composto. E por essa razão, temos o verbo no plural, ok? Dessa forma, eu finalizo essa videoaula, espero aí que você tenha gostado, tenha uma boa semana e um grande abraço.